começa no Japão, na cidade de Yokohama. O dia está calmo e as pessoas vivem suas vidas numa boa, mas não por muito tempo. Uma criatura conhecida como Kaiju aparece nas águas no meio da cidade. Imediatamente o alarme soa pela cidade e as pessoas correm desesperadas para encontrar abrigo. O monstro começa a causar um grande estrago por onde passa. Os helicópteros da terceira força de defesa chegam no local e já descem bala nele. A capitã da divisão sai do helicóptero com estilo. Toda a divisão vai com tudo para cima do Kaiju, na intenção de distraí-lo. A capitã já manda a braba disparando uma rajada potente no Kaiju, fazendo o corpo dele explodir e jorrar sangue para todo lado. Logo depois, a divisão está passando nas ruas enquanto o povo se junta para agradecê-los pelo serviço. Muito obrigado! A equipe de limpeza chega no local. Eles são responsáveis por se livrar de toda a carcaça do Kaiju que fica no local, e nosso prota é um deles. Seu nome é Kafka Ribino. Um drone de uma empresa chamada Izumo Tech aparece, e nosso prota entrega uma amostra do Kaiju para o drone levar. Essa peça de seguida. Eles começam a erguer um órgão quando acaba vazando ácido, ferindo a perna de um dos membros. Como isso já aconteceu várias vezes com Kafka, ele age na tranquilidade e faz os primeiros socorros. O supervisor da equipe aparece e diz que houve uma falta na equipe, e manda Kafka ir dar apoio à equipe que está limpando a parte do intestino. Ele fica horrorizado e tenta fugir, mas o supervisor o arrasta à força. Não. O intestino é a parte mais nojenta. Após trabalhar por lá, o cara fica um bom tempo sem conseguir comer direito. Mais tarde, Kafka chega em casa só o pó da rabiola, querendo apenas relaxar. Agora eu tô a fim de relaxar. Mas se depara com uma notícia na TV sobre a famosa capitã Mina Ashiro, do 3º Esquadrão. Eles dizem que a mulher é braba. Mesmo se tornando capitã ainda aos 27 anos, ela levou centenas de Kaiju de arrasta pra cima. Mata, aqui tem coragem. Kafka se lembra de quando era criança junto com Mina, onde eles prometeram exterminar os Kaiju juntos. Ele desliga a TV e fala que limpar também é um trabalho importante, e que também tem um apartamento limpinho e pode comer o que quiser. E se pergunta se isso não é o suficiente. Na manhã seguinte, ele vai até o escritório do trabalho, onde acaba conhecendo um novo integrante da equipe. Seu nome é Reno Ishikawa. Seu colega chamado Masahide conta que Reno pretende entrar para a força de defesa e diz que Kafka também tinha esse mesmo sonho, mas acabou desistindo e permanece até hoje na equipe de limpeza. É um fracassado. Reno pergunta o motivo dele ter desistido. Ele fala que deu seu melhor nos testes, mas infelizmente não conseguiu passar. Reno diz friamente que nunca vai desistir como ele e sai para se trocar. Calma, irmão, não é assim. De volta ao local da limpeza do Kaiju, Reno é mandado para o intestino. Kafka fica super feliz, porém o supervisor diz que ele também vai junto, já que ele manda bem no serviço. Ele reclama por ir 2 vezes seguidas, mas acaba aceitando no final. Na hora do almoço, Reno se segura para não vomitar. Kafka fica sorrindo do sofrimento dele, mas quase põe tudo pra fora também. Vendo que ele não vai conseguir comer, ele dá uma vitamina para Reno manter a energia, e também uns tampão de nariz. Reno não curte muito a ideia e recusa, e Kafka tenta forçá-lo a usar. No final do dia, os colegas se despedem de Kafka e vão para casa. Reno vai até ele e o agradece, pois se saiu super bem no seu primeiro dia de trabalho, graças a ele. Ele também avisa que aumentaram o limite de idade para fazer a inscrição para as forças de defesa. Agora é até os 32 anos. Então, Kafka deveria tentar a sorte mais uma vez, já que ele fez uma cara triste quando disse que havia desistido de tentar. De repente, um Yoju aparece e tenta devorar Reno, mas Kafka o salva a tempo. O Yoju tenta agarrá-lo e Kafka dá um chute para afastá-lo. Ele fala para Reno correr e pedir ajuda. Mete o pé, não olha pra trás não. Reno não concorda em deixá-lo para trás, mas acaba aceitando e sai correndo. Kafka chama a atenção do Yoju e começa a fugir desesperado. Ele avista um edifício e resolve entrar nele, deixando o Yoju para trás. Ele olha uma saída e pula através dela. Entre a vida e a morte, uma memória surge, e nela Mina está chorando. Kafka vai até ela e demonstra sua irritação pela destruição causada pelos Kaiju. Ela conta que está triste porque perdeu seu gato durante um ataque. Fica acontecendo? Então, juntos, eles prometem entrar para a força de defesa e acabar com os Kaiju. De volta ao presente, Kafka continua correndo quando o Yoju atravessa um prédio para pegá-lo. Ele pega uma barra de ferro e se prepara para atacá-lo. O Yoju dá uma mãozada nele, deixando nosso prota em um estado complicado. Com a perna machucada e não podendo se mover, o Yoju avança para comê-lo. Reno aparece e ataca o Yoju e diz que já chamou os reforços. Também fala que se deixasse ele para virar comida de monstro, não se sentiria orgulhoso de entrar para a força de defesa.
Kafka se esforça para levantar, para ajudar o amigo que está arriscando a vida para protegê-lo. De repente, aparece um tigre branco e morde o braço do Yoju. Em seguida, vários tiros são disparados, deixando Yoju só o mingau. O terceiro esquadrão chegou e com eles a Capitã Mina. Chegaram a tempo de salvá-los. Durante a noite, já no hospital, Kafka se dá conta de que Mina já o superou há bastante tempo. Ela está em outro nível. Reno, que está na cama ao lado, agradece por nosso prota ter salvo ele e diz que ele é muito corajoso e ele deveria tentar entrar para a força de defesa. Kafka toma uma decisão e diz que vai tentar entrar para a força de defesa mais uma vez. Aí você tá demonstrando a essência. Do nada, uma criatura esquisita aparece voando bem na sua frente. Nosso prota vai gritar e então o bicho entra na boca dele. Grita baixo. Kafka entra em pânico e começa a se debater na cama. Reno pensa que ele está passando mal e corre para ajudá-lo, e se depara com nosso prota transformado em um caju humanoide. Kafka percebe que sua aparência mudou e os dois começam a surtar. Nessa hora, um coroa aparece e imediatamente liga para a força de defesa e diz que tem um kaiju no hospital. Na base do terceiro esquadrão, Mina avisa toda a equipe sobre o kaiju que apareceu no hospital. Eles se preparam e saem em direção ao hospital. Ao mesmo tempo, a TV transmite um alerta para as pessoas ficarem em suas casas. Ainda no hospital, o coroa tá tremendo igual vara verde. Kafka tenta sorrir para acalmar o velho, mas acaba fazendo o velho ter um ataque do coração. Ele se aproxima para ajudar o coroa, mas acaba destruindo a parede e fica espantado com o tamanho da sua força. Eu não assumo esse BO. Sabendo que a força de defesa se aproxima, ele resolve abrir a janela para fugir, porém causa ainda mais estrago. Os pacientes começam a fazer um escândalo e os dois pulam pela janela. Já o esquadrão recebe a informação de que o kaiju está indo em direção a uma área evacuada. Enquanto foge, Reno se questiona se Kafka sempre foi um kaiju e resolve perguntar se ele realmente é um humano. Mas quando vai fazer isso, Kafka está tendo dificuldade para controlar sua transformação, deixando sua aparência ainda mais esquisita. Sua língua assume a forma de uma cobra mutante e dispara para pegar um pássaro e comê-lo. Que nojo. Ele volta ao normal e começa a ficar preocupado, pois está apertado, com vontade de tirar água do joelho, mas percebe que não tem um pinto e não entende como vai fazer isso. Do nada, ele começa a mijar pelo peito. Que viagem é essa, velho? O homem fica desesperado, achando que jamais vai conseguir se casar por causa disso, e também se dá conta de que não poderá entrar na força de defesa com essa aparência. De repente, ele tem uma sensação estranha e fala que algo está vindo de debaixo da terra. Não muito longe de onde estão, ocorre uma explosão. Imediatamente, o esquadrão recebe um alerta de outro kaiju na área. Então eles se dividem. Kafka fala que o kaiju que apareceu é do mesmo tipo que atacou eles mais cedo. Ele consegue sentir. Reno comenta que essa é a chance deles fugirem, já que o esquadrão vai mandar poucas pessoas atrás deles. Em meio à destruição, uma garotinha está chorando enquanto tenta salvar sua mãe que está presa nos escombros. O Yoju aparece e se prepara para fazer um lanchinho, mas nosso prota chega metendo um baita soco no Yoju e jogando ele para longe. Kafka fica impressionado com a sua força. Ele tenta acalmar a menina, mas só piora ainda mais a situação. Em seguida, ele ajuda a mãe dela. O Yoju volta para acertar as contas. Kafka manda Reno cuidar da garotinha e sua mãe, que ele vai dar um jeito nas coisas. Kafka começa a liberar uma baita energia e diz que vai dar o soco mais forte que ele conseguir. Ele ataca tão forte que o Yoju evapora e só resta uma chuva de sangue que cai pelo local. Mesmo com medo, a menina agradece ele por salvá-la. Isso faz ele se lembrar dos momentos em que passou com Mina, quando crianças. Então, ele se imagina no futuro lutando ao lado de Mina. Reno diz que eles precisam sair dali o mais rápido possível, pois o esquadrão vai chegar a qualquer momento. Seu rosto volta ao normal e ele fala que não vai desistir de entrar para a força de defesa e que precisa ficar ao lado de Mina. Mais tarde, o esquadrão chega no local e não encontra nada além de sangue. Eles ficam sem entender o que aconteceu. Mina vai até a garotinha e diz para ela não se preocupar, pois ela vai exterminar todos os kaiju. Mas a menina pede para ela não machucar o kaiju bonzinho, pois ele salvou a mãe dela. Após isso, 3 meses se passa e a equipe de limpeza está assistindo ao noticiário, onde é dito que o kaiju do hospital ainda não foi capturado. A força de defesa o apelidou de Kaiju número 8 e que está fazendo de tudo para encontrá-lo. Reino chega no escritório e recebe do supervisor 2 encomendas, e uma delas é para nosso prota. A equipe comenta que todo ano Kafka costuma fazer a prova e quando recebia o resultado eles tinham que animá-lo. Reino olha a sua prova e descobre que foi aprovado. Ele sai para levar a prova de Kafka e no caminho ele dá uma espiada na prova e fica feliz com o que vê. Chegando no local da limpeza, Reino fala que Kafka passou na primeira fase, mas se depara com Kafka transformado enquanto bate o rango. Tá maluco? Ele já dá uma voadora nele para ele ficar esperto e depois dá uma bronca. É mostrado que depois de todo o incidente, eles voltaram para o hospital e enganaram o pessoal dizendo que fugiram para se esconder durante o ataque do Kaiju. Reino pergunta se ele pretende participar da segunda fase com esse corpo, pois ele fica se transformando do nada. Na segunda fase haverá vários oficiais de
de olho. Kafka diz que tá tranquilo e que ele vai dar conta do recado. Ele pega uma garrafa e tenta abri-la, mas acaba botando força demais e quando menos percebe se transforma. Reno perde a paciência e diz para ele faltar na prova e que não vai ajudá-lo quando der merda. 10 dias depois eles vão até a base Tashikawa, onde será realizado o segundo teste. Uma garota aparece e para chamar a atenção de Kafka o chama de velhote e o homem começa a roer os dentes de ódio e diz que ele tem apenas 32 anos. Ela pede para ele tirar a lata velha dele da vaga, pois ela quer estacionar ali. Kafka reclama, pois há vários espaços vazios para ela pôr o carro dela. Ela diz que hoje seu número da sorte é o 55, por isso quer ficar ali. E quem disse que isso é problema meu? Nosso prota tá se segurando para não perder a paciência. Já que ele não vai tirar o carro, ela mostra o seu traje especial que está usando. Ela se aproxima do carro e apenas com uma mão ela levanta o carro e joga em outra vaga. Reno fica impressionado e pergunta o nome dela. Ela fala que ela é uma candidata do teste e seu nome é Kikoru Shinomiya e seu hobby é matar kaiju. Ela vai até Kafka e diz que ele fede a kaiju. Para disfarçar, Reno fala que eles trabalham limpando kaiju. Enquanto ele tenta passar o migué, Kafka vai até o carro e o levanta com tranquilidade. Kikoru fica de boca aberta e pergunta se ele também tem um traje especial. Ele fica se achando e diz para ela lembrar seu nome, pois ele vai humilhar ela durante as provas. O mordomo dela aproveita a chance para pôr o carro na vaga. Eu fico indignado por uma coisa dessa. E Kikoru pretende fazer da vida de Kafka um inferno durante o teste, e então se retira acompanhado dos seus seguranças. Reno fica com as veias saltando de raiva ao ver Kafka usando seus poderes. Ele transformou apenas o braço para ter a força de levantar o carro. Já avisei que vai dar merda isso. Os testes começam e eles rastejam por baixo do arame, e Kafka já está tendo dificuldades para alcançar os outros. Durante o teste com a barra, o cara tá só a fraqueza e faz uma puxada morrendo. Já na corrida, ele é o último dos participantes e o coração tá para pedir arrego. Já no final, ele fica só a tristeza por ter ficado em último no teste, e Kikoru vai até ele para tirar sarro. Ela pergunta se não foi ele quem disse que ia humilhar ela durante as provas. Não tô lembrado não. Kikoru sai na tranquilidade após ter humilhado ele. Esse é o tal do mula. Rapaz, deixa o cara, su. Reno diz que parece que ele não usou seus poderes. Ele diz que não seria justo usar, já que todos estão ali se empenhando bastante, mas na verdade ele tá arrependido de não ter usado. Se soubesse que ia se sair tão mal, teria usado, pois está há muito tempo sem fazer atividade física, não aguenta a pressão. Fraqueza. Reno diz que esse não é o único motivo para ele falhar. Esse ano tem muitas pessoas promissoras fazendo o teste. Um deles se chama Izumo, se formou entre os primeiros da Universidade de Extermínio de Tóquio, ficando em segundo lugar no teste. O outro se chama Iharu, que ficou entre os primeiros da Escola Técnica de Extermínio de Ashioji, ficando em terceiro lugar no teste. Também tem o Aoi, a promessa das Forças Terrestres de Autodefesa, ficando em primeiro lugar no teste. Ele recusou uma vaga garantida nas Forças Terrestres para poder entrar para a Força de Defesa. Também há outros candidatos que vieram de universidades e escolas de extermínio. No entanto, quem está chamando mais atenção é a Kikoru, formada na Universidade de Extermínio da Califórnia com apenas 16 anos. É a mais jovem a conseguir esse feito, considerada o maior talento que já surgiu. Bando de burguês safado! Ela se aproxima deles e diz que finalmente ele descobriu o quão incrível ela é. Kafka, espantado, a segura e diz que não sabia que ela era tão incrível assim. Os seguranças já o quebram na porrada para ele ficar esperto. Sai daqui, seu cachorro! Pelo escândalo, os outros acham que ele é fã da Kikoru. Kafka passa a acreditar que suas chances de passar no teste são mínimas. Reno fala que nos últimos 2 anos, a segunda parte do teste tem sido a limpeza de cadáveres de kaiju, com o objetivo de testar o conhecimento dos candidatos sobre os kaiju e ver se são bons em trabalhar em equipe. E diz que por esse motivo escolheu trabalhar meio período na equipe de limpeza, para já ir se preparando. Isso deixa Kafka bastante animado para continuar. Depois disso, todos os candidatos estão diante de um grande portão. O vice-capitão Oshina aparece, e ao abrir o portão explica que o teste será encontrar os kaiju e eliminá-los. Reno e Kafka já tremem na base com a péssima notícia. Complicou. Um kaiju começa a vir na direção de Oshina para atacá-lo, mas é impedido por barras de ferros que saem do portão. A fraqueza bate e Kafka cai no chão assustado. Kikoru começa a sorrir da cara dele. Você cagão sem exceção. Não tô com medo não, mas pô. Kafka fica bravo com o Reino, pois ele tinha dito que o trabalho era a limpeza de kaijus. Ele diz que foi assim nos anos anteriores, também está surpreso pela mudança. Já era. Oshina diz que eles não entrarão sem armas e que usarão trajes feitos pela empresa Izumo Tech. O traje se adapta ao corpo. Eles são feitos com materiais de kaijus e multiplica o poder de combate do usuário. A líder da operação da terceira divisão, chamada Konomi, ativa os trajes para emitir a porcentagem de poder que cada um consegue ativar. Reno fica com 8% de ativação, Izumo chega aos 18%, Aoi tem a porcentagem de 15% e Iharu tem a ativação de 14%. Oshina explica que mesmo após treinar bastante, alguns chegam
no máximo a 20%. Konami fala que é raro candidatos novos conseguirem acima de 10%. A galera desse ano está sendo a mais promissora da história. Para a surpresa dela, o poder de combate de Kikoru é de 46%, o que a deixa no nível de um líder de pelotão. Oshina diz para os outros não se abalarem, pois é só não ter 0% de poder que você passa numa boa. E na verdade, nunca teve alguém que tirou 0%, mas pro azar de Kafka, ele fica com 0% de poder. Eu sou um merda, meu irmão. Ele não consegue acreditar e fica fazendo força para ativar o seu traje, pois imagina que tem algum truque. Oshina se mata de rir do coitado, sem acreditar que ele realmente tirou 0%. Kikoru fica incomodada por Kafka não mostrar a verdadeira força que tem, pois no estacionamento ela viu a força dele. No local de treinamento urbano da divisão, onde será realizada a prova final, Oshina avisa que o alvo dele são Onjus e 36 Yojus. São kaijus que foram capturados e são usados para treinar o esquadrão. Os candidatos serão monitorados por drones, e se acharem que eles estão em perigo, será ativado um escudo nos trajes. Mas se isso chegar a acontecer, significa que eles serão reprovados. Ele dá a ordem de liberação e todos saem correndo. Kikoru avança na frente de todos, correndo pelas paredes, e já manda um Yoju de arrasta para cima. Dois estão tendo dificuldade para lidar com o Yoju, mas ela já chega e o elimina também. Por outro lado, Kafka está tendo dificuldade para segurar sua arma anti-kaiju, pois ela é muito pesada. É mais pesada que as armas convencionais, só é possível carregá-la normalmente com o poder do traje. Oshina avisa pelos comunicadores que a Capitã Mina está observando o teste dos candidatos, e que é uma boa hora para eles se destacarem diante dos olhos dela. Kafka percebe que precisa fazer alguma coisa a respeito. Ele percebe que os drones estão observando eles não apenas para contar a quantidade de kaijus que eles vão matar, pois poderiam fazer isso usando sensores, mas sim para ver como eles vão se adaptar ao campo de batalha. Kafka então tem a ideia de dar apoio aos mais fortes, pois dar suporte também é essencial. Os dois saem para dar apoio aos outros. Izumo e Aoi estão disparando contra um Yoju. Kafka chega no local e através dos cascos do monstro ele se lembra de já ter desmembrado essa espécie durante uma limpeza. Ele pega uma granada de som e joga no Yoju, deixando-o desorientado. Ele fala que essa espécie tem super audição, e quando perdem a audição se tornam alvos fáceis. Em seguida ele diz para os outros atirarem na barriga, pois é onde a pele é mais fraca. Eles começam a atirar e o derrotam com facilidade. O cara o agradece, o chamando de fã da Kikoru. Ah, lavar uma trouxa de roupa. Kafka e Reino continuam em frente para dar apoio. De repente, um Yoju surge do nada e ataca Kafka, o jogando contra a parede. Imediatamente, Konami recebe o alerta de que Kafka está incapacitado de continuar o teste. Preocupado que o escudo seja ativado, ele se esforça para se levantar. O Yoju se aproxima dele e se prepara para matá-lo. De repente, o Yoju é acertado por vários tiros. E morreu. Kikoru aparece e tira sarro do nosso prota, e diz que essa já é a terceira vergonha que ele passa no dia. Você não vale nada. Ele agradece ela. Ela diz que ele é um perdedor e que deveria ficar ali deitadinho enquanto ela mata todos os kaiju. Ela sai pelo campo de batalha roubando as kills de todo mundo. Eu sou ladrão, rapaz. Kafka não consegue se levantar, pois percebe que está com a perna fraturada. Quebrou, velho. Oshina avisa que ele provavelmente está com várias fraturas nos órgãos vitais e recomenda que ele desista. Kafka está ciente que se desistir, seu sonho de estar ao lado de Mina já era. Então ele põe toda a sua determinação à prova e se levanta mesmo sentindo dor, fazendo seu 0% de poder subir para 0,01%. E assim finaliza este episódio. Deixa o like e se inscreva. Até a próxima.